Itararé Notícias, apoio cultural, Unifacisa, o melhor centro de ensino superior do Norte e Nordeste. As polícias civil e federal realizam operações nas cidades de João Pessoa, Guarabira e também no sertão do estado. Há 13 anos, a Lei Maria da Penha era sancionada e uma advogada fala sobre os avanços e os desafios desse aparato legal. Uma tentativa de assalto termina com um suspeito morto próximo à cidade de Baraúna. Economista fala sobre os impactos para a economia da liberação de saques do FGTS anunciada pelo governo federal. O ISEA realiza uma programação dentro do mês dedicado à identificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E uma escola pública de Campina Grande apresenta o resultado de um projeto que discute o preconceito e a valorização da cultura afro. O Itararé Notícias começa agora. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje, nas cidades de João Pessoa e Guarabira, uma operação com o objetivo de combater o tráfico de substâncias entorpecentes e controladas. De acordo com a assessoria da Polícia Federal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas duas cidades e foram encontrados comprimidos de um medicamento psicotrópico, indicado no tratamento de mal de Parkinson. A suspeita é que o produto tenha sido recebido por encomenda postal vinda do Rio de Janeiro. Além do tratamento do mal de Parkinson, a substância também é usada como entorpecente para o conhecido golpe do Boa Noite Cinderela. Os envolvidos no tráfico se apresentavam nas redes sociais usando nomes falsos. A Polícia Civil deflagrou hoje, na cidade de Patos, uma operação com o objetivo de cumprir 11 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão domiciliar. Foram detidos Nayara Paloma do Nascimento, Severino Félix da Silva Neto, Gleidson Tavares de Lima Freitas, Joseane de Brito Oliveira, Ramonilson Lima da Silva, Danúzia Pereira Viana, Juscelino Alves de Almeida, Edson de Souza Laurentino, Manuel Douglas dos Santos, Samuel Ainos Pereira da Silva e José Moraes Soares Filho. Durante as buscas foram apreendidos 9 aparelhos celulares, uma arma de fogo calibre 12, uma arma de pressão, munições, uma pequena quantidade de cocaína e dinheiro. A operação deu cumprimento a outros mandados judiciais, prendendo mais 5 pessoas em flagrante na cidade de Pombal, com aproximadamente 2,5 kg de maconha. Um homem foi preso hoje em Campina Grande, suspeito de violência doméstica e familiar. De acordo com a Polícia Civil, a ex-companheira dele registrou um boletim de ocorrência ontem à noite, denunciando que o homem invadiu a casa dela armado e levou o filho do casal à força. Segundo o BO, o ex-companheiro da vítima chegou na casa dela por volta das 7h30 da noite, no bairro Monte Castelo, armado. Ele teria ameaçado a mulher e perguntado se havia algum outro homem com ela na residência. A mulher relatou ainda que o ex-companheiro saiu da residência atirando para o alto e levando o filho deles de 4 anos. O entendimento da polícia é de que não houve rapto por parte do pai, porque não há guarda unilateral para a mãe determinada pela justiça. O casal estaria separado há cerca de 6 meses. O suspeito vai responder pelo crime de violência doméstica e familiar. Quer dizer, além da mulher, uma violência grande contra uma criança de 4 anos, que imagina como fica a cabeça dessa criança, né? É lamentável. Hoje faz 13 anos que a Lei Maria da Penha foi sancionada. Ela se tornou um importante instrumento na luta contra a violência doméstica e familiar. Eu conversei com uma advogada e professora de Direito Penal da Unifacisa, que falou dos avanços e dos desafios desse aparato legal. O primeiro grande desafio que a Lei Maria da Penha enfrentou foi o próprio preconceito, porque quando ela surgiu, aventou-se a questão da inconstitucionalidade, por que tratar mulheres e homens diferentes, se a Constituição diz que somos todos iguais. E o primeiro embate, que felizmente foi conseguido, é que a população entendeu que são situações diferentes. Embora possa acontecer dentro do ambiente doméstico a violência contra os homens, ela é mais comum em relação às mulheres. Então era necessário uma lei que pudesse aplicar políticas públicas, a legislação punitiva e também a prevenção no combate a essa violência contra a mulher, no seu ambiente mais íntimo, da família, da sua habitação.
Então, ela veio justamente como divisor de águas nessa atuação na violência doméstica. Então, o que ela garante à mulher? Bom, em primeiro lugar, ela garante um atendimento especializado. Como eu disse antes, é possível que haja uma violência contra alguém no ambiente doméstico. Um idoso, a própria mulher, o homem, uma criança. Mas sendo essa violência contra a mulher, ela deverá ser atendida numa delegacia especializada, com profissionais, preferencialmente do sexo feminino, que podem entender, né, os conflitos por que ela passa e tenham um atendimento especializado. Também, a partir da Lei Maria da Penha, se conceituou o que era essa violência doméstica e familiar, se conceituou as diversas espécies de violência. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, não é somente a violência física, mas também a violência sexual, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial. Tudo isso deixou de ser simplesmente um conceito abstrato e passou a ser um conceito jurídico. Também, a partir da Lei Maria da Penha, já em 2006, foi proibida a questão da sanção da pena com cestas básicas, a pena pecuniária. Porque muitas vezes, brigando até com a própria família, essa mulher chegava ao final do processo e, por causa da pena ser pequena, ela poderia ser transformada em uma pena alternativa de prisão. E muitas vezes o juiz sentenciava a uma cesta básica e esse agressor pagava a cesta básica e deixava de comprar a cesta básica para a sua família. Então, virava uma nova humilhação. Então, é possível haver penas alternativas à prisão. No caso de uma lesão leve, a pena será de 3 meses a 3 anos, mas não mais será possível a prestação pecuniária. É possível a prestação de serviço à comunidade, né? A questão das medidas protetivas também são importantes, porque há a possibilidade do afastamento do lar do agressor, e isso já no inquérito policial. São avanços importantes no combate à violência contra a mulher. Então, é um mecanismo legal eficaz, mas, assim, existe o aparelhamento dos órgãos para que essas garantias, de fato, cheguem até essas mulheres vítimas de violência? O grande calcanhar de Aquiles dessas políticas é exatamente a implementação do que a lei já prevê há 13 anos, né? Que é a estruturação dessas casas-abrigo, de um efetivo suficiente, né, de policiais para poder intervir quando há uma violência, quando há um perigo iminente. Muitas vezes a polícia tem mecanismos de combate a essa violência através da medida protetiva, mas ela precisa escolher a quem vai atender. E isso, muitas vezes, é uma loteria. Delegacias especializadas também ajudam muito nessa proteção. Claro, porque você vai encontrar profissionais que estão preparados para lidar com aquela violência, que não é igual à violência urbana, né, nas ruas, uma violência de uma briga, simplesmente. Mas há todo um conteúdo sociológico, né, de dominação do homem para com a mulher e que precisa ser, aos poucos, né, retirado da sociedade, através de uma mudança de mentalidade, principalmente. Muita gente ainda resiste e se contrapõe a esse olhar mais cuidadoso e específico para a questão da mulher, mas as estatísticas estão aí, os casos são cada vez mais frequentes, inclusive do próprio feminicídio. Sim, no Brasil, de forma muito preocupante, nós somos o 5º país onde mais se comete feminicídio no mundo. São dados da Organização Mundial de Saúde. Então, é um dado extremamente alarmante, mas a gente também precisa ter cautela a analisar esses dados do feminicídio, porque até 2015 não existia a figura do feminicídio. Havia a morte de mulheres, mas não necessariamente por causa da condição de gênero. A partir da qualificadora do feminicídio, que torna o homicídio por razões de gênero ou de violência doméstica uma pena de 12 a 30 anos, nós começamos a visualizar e a contabilizar esses números de poucos anos para cá. A mulher hoje que é vítima de violência, ela tem garantias de que pode recorrer, buscar a polícia, a justiça, vai encontrar essa rede de apoio? O conselho é que ela ponha um fim nisso tudo? Sim, porque no momento em que ela pede socorro, ela pode ser protegida, abarcada. Se ela continua nesse círculo vicioso de violência, infelizmente, muitas vezes o destino vai ser a morte.
A população hoje ela tem um poder maior de intervir nisso, né? Sim, porque a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já de alguns anos, no caso mesmo da lesão leve, é uma ação pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público não precisa da autorização da vítima para que a ação penal se inicie. Então, é um problema, efetivamente, de todos nós, para fazer uma sociedade melhor, mais harmônica e mais igual. Então, como é possível denunciar, como é possível ajudar essas mulheres? Procurar a polícia, procurar os mecanismos de defesa, as organizações não governamentais que tratam dessa violência contra a mulher e tentar o apoio de amigos, de familiares, para que se consiga sair desse espaço de violência. Então, a mensagem nesses 13 anos da Lei Maria da Penha, a senhora que atua, né, como advogada nessa área, que lida também com a realidade de mulheres nessas condições, qual a mensagem? A mensagem é que nós precisamos continuar caminhando. Ainda há muito que melhorar, sobretudo quando a gente fala sobre essa mudança de mentalidade, de que somos iguais, mulheres e homens, nem melhores nem piores, mas que precisamos acertar esses desníveis, essas desigualdades que foram construídas ao longo de séculos de machismo. E que, apesar das deficiências que nós temos, o único caminho é irmos para frente. Não podemos mais retroceder, não podemos mais achar que o lugar da mulher tem que ser de uma forma secundária, num local escondido, como se fosse uma subclasse. Sem dúvida, a Lei Maria da Penha é um instrumento importantíssimo. Agora, os casos de violência contra a mulher só têm aumentado. E isso tem que ser discutido melhor, né? Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto na madrugada de hoje na rodovia estadual 137, próxima à cidade de Baraúna, no Curimataú do estado. De acordo com o delegado Jorge Luiz, que investiga o caso, um feirante seguia em um caminhão para Campina Grande por volta das 4h30, quando foi interceptado por 2 homens em uma moto que atiraram contra o veículo. O motorista jogou o caminhão contra a motocicleta e, com o impacto, um dos suspeitos morreu no local. Ainda de acordo com a Polícia Civil, o segundo homem ainda não foi localizado, mas um advogado entrou em contato e disse que o cliente irá se apresentar. No local da colisão, a polícia encontrou 3 armas de fogo e constatou que a moto utilizada para a suposta tentativa de assalto havia sido roubada. O motorista do caminhão não se feriu e prestou depoimento. Uma padaria localizada na rua Augusto Santiago, bairro Alto Branco, foi assaltada na noite de ontem. A ação dos criminosos foi registrada pelo circuito de câmeras do estabelecimento. Nas imagens é possível ver quando 2 homens chegam ao local armados, rendem o vigilante da padaria e em seguida começam a abordar os clientes. Eles tomam telefones celulares, dinheiro e fogem em seguida. Uma fábrica de luvas foi alvo de criminosos no final da tarde de ontem, no bairro do Monte Santo. De acordo com a Polícia Militar, 3 homens invadiram o prédio e exigiram dinheiro. Durante a ação, 8 pessoas estavam no local. Eles foram rendidos, as pessoas foram rendidas e amarradas. Os criminosos fugiram levando o veículo Celta, celulares, computador, dinheiro, documentos e um capacete. Impressionante esse bloco, quanta notícia policial de violência, né? Isso. Infelizmente. Olha, interagindo aqui conosco na nossa transmissão ao vivo no Facebook, na página da TV Itararé, tem Neide Araújo, da cidade de Ingá, Maria de Lourdes, Cláudia Torres também acompanhando, Josinaldo Ferreira, muito obrigada, Yuri Bezerra de Araújo, Custódio Silva, José Domingos Medeiros, obrigada pelo carinho. Depois do intervalo, você vai saber as novidades da política. Uma holding fruto da educação. Ao seu redor, empresas de saúde, inovação, tecnologia, esporte, cultura e responsabilidade social que fomentam o universo de aprendizado e capacitação. Um centro universitário voltado para o futuro, que trabalha não apenas na promoção do conhecimento, mas também do indivíduo. Esta é a Unifacisa, onde o desenvolvimento humano e social se faz pela construção do saber. Convocação.
O juiz da 16ª Zona Eleitoral, tendo em vista a extinção da 71ª Zona Eleitoral no município de Campina Grande, em razão do rezoneamento ocorrido no ano de 2018, convoca na 7ª etapa os eleitores dos locais de votação abaixo elencados, cujos títulos eleitorais ainda consta a 71ª Zona Eleitoral, para no período de 29 de julho a 9 de agosto, no horário das 12 às 18 horas de segunda a quinta e das 7 às 13 horas na sexta-feira, comparecerem à Central de Atendimento ao Eleitor no Fórum Eleitoral de Campina Grande, localizado na Rua Rio Grande do Sul, sem número Liberdade, munidos de documento oficial com foto e comprovante de residência recente, 3 últimos meses, para fins de atualização e recebimento de seus novos títulos eleitorais. Escola Estadual Professor Williams de Souza Arruda. Colégio Autêntico, Unidade 4. Justiça Eleitoral. Pizza com aquela massa deliciosa e recheio caprichado é mais sabor. Reunir a família e amigos em um espaço aconchegante com um atendimento de qualidade é mais sabor. E quando o preço é tão bom que você pode pedir quantas pizzas você quiser. Aí é muito mais sabor. Pizzaria Mais Sabor, em Campina Grande, Liberdade, também na cidade de Queimadas, na Avenida Assis Chateaubriand, número 200, no centro, às margens da BR-104. Dia com muita movimentação na área política. Arimatea Souza já está aqui conosco. E, Ari, você conversou com o deputado Ricardo Barbosa sobre como é que foi o dia seguinte do esvaziamento da reunião do governador João Azevedo, que, aliás, você ontem não estava aqui, mas mandou material para a gente cobriu essa história ontem, né? Exatamente. Boa noite, Geta. Boa noite, Mônica. Boa noite, telespectador. Muito movimentado, apesar da chuva. Só situando rapidamente, ontem o governador João Azevedo convidou os seus aliados na Assembleia, são 24 deputados, para um café da manhã, na retomada dos trabalhos ordinários, e só 14 apareceram lá. O grupo chamado de G10, um subgrupo da base governista, boicotou essa conversa, esse desjejum com o João Azevedo. E hoje o líder do governo na Assembleia, o deputado Ricardo Barbosa, tratou desse assunto e ele admitiu que isso pode virar uma crise ainda mais ampliada na base governista. Vamos conferir. Toda divisão em política é danosa, mas se o partido, se o grupo G10, G11, G12 que seja, entenda, como esperamos, que o nosso berço é a base do governo, né, que as dissonâncias, as expectativas aqui a pular frustradas, então elas devem ser resolvidas internamente, no diálogo sereno, franco, como tem sido, com nenhum problema. A gente vamos aguardar, eu não tenho como aferir juízo de valor sobre o grupo, porque dele não pertence. Mas temos a melhor expectativa que não haja dissensões profundas, muito menos crise. Eu conversei por telefone com o deputado Tião Gomes hoje, que me ligou, e nega peremptoriamente qualquer insatisfação do G10, G11, G12 com a nomeação do secretário Edivaldo Rosas, que a propósito disso é um cidadão de extrema competência, um quadro valioso do nosso partido, que comanda há anos o PSB, e o PSB, eu disse isso instantes atrás, o PSB é uma das agremiações no Brasil que mais cresceram e dentro do Brasil, a nossa estrutura hoje da Paraíba é assim exponencializada, com a maior bancada estadual da Assembleia Legislativa, com o maior número de prefeitos entre os 223 municípios, com um deputado federal, e tudo isso deveu-se em grande parte ao comando talentoso, diligente de Edivaldo Rosas, né? E ele não virará incompetente ou pouco proativo de uma hora para outra. Só situando, o telespectador Edivaldo Rosas, mencionado algumas vezes, é o atual presidente estadual do PSB e passou a integrar o secretariado estadual na última semana, mais precisamente a chefia do gabinete civil. Eu anunciei aqui o G11, G10 no início, mas Mônica até me lembrou aqui, hoje já
mudou, já é G11, porque o deputado Doda de Tião, do PTB, se incorporou a esse, chamemos de subgrupo da base governista na Assembleia Legislativa. E já está virando piada, porque o governador falou que quer saber do negócio de G1, G2, G10, G11, G12. Perfeito. Hoje pela manhã, numa solenidade lá na Praça João Pessoa, na capital do estado, João Azevedo falou sobre esses subgrupos aí e mandou um recado dizendo que as reuniões agora não serão mais subdivididas. Vamos conferir. Nós temos uma base na Assembleia, a gente tem que entender isso. Não são grupos na Assembleia, nós são deputados da base. E aqueles que se sentirem à vontade na base vão continuar. Aqueles que não se sentirem, eu não posso forçar a permanência. E aí uma decisão pessoal de cada um. Paulina lamentou muito a ausência dos 9 deputados do G10, mas disse também que é natural da política a ampliação de espaço. O governo tende a ceder a ampliação de espaço do G10, que agora é G11. O governo fez, durante todo esse primeiro semestre, reuniões com grupos separados e depois fizemos reuniões conjuntas. A partir de agora só haverá reuniões conjuntas com toda a base. Não serão tratados mais grupos separados. O governador João Azevedo, que amanhã visita Campina Grande, vem participar de algumas solenidades administrativas. Ari, o empresário Arthur Bolinha Almeida, se lançou aí, digamos, precocemente na disputa eleitoral do ano que vem, foi isso? Pois é, Mônica, 8 meses antes do prazo limite para a troca de partido. Tem de eleições mais de um ano. Segundo Arthur Bolinha explicou na entrevista coletiva hoje, concedida aqui em Campina Grande, ele vai se permitir essa longa caminhada até as urnas, porque pretende gradualmente apresentar uma agenda de trabalho. Estamos vendo imagens aí da entrevista coletiva que o Arthur Bolinha concedeu hoje. Mas como eu dizia, ele pretende apresentar uma ampla agenda de trabalho à população de Campina Grande. Ao ser questionado sobre qual partido concorrerá novamente à Prefeitura Campinense, Arthur Bolinha disse que isso é uma decisão para ser tomada por volta de março do próximo ano, ali quando é o prazo limite para a definição de partido para concorrer às eleições, mas confirmou que as conversações estão avançadas com o PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. Um outro destaque hoje da política, resvalando para a polícia, é que o prefeito Romero Rodrigues prestou uma queixa hoje, um boletim de ocorrência na Central de Polícia de Campina Grande, denunciando que seu aparelho de telefone celular foi clonado. Segundo o prefeito campinense, ele passou a observar essa movimentação, esse manuseio da linha e do aparelho, quando foram baixados aplicativos que ele não demandou, ele não buscou esses aplicativos, também a supressão de algumas linhas da agenda telefônica e também a supressão da sua participação em alguns grupos de WhatsApp. O prefeito fez esse boletim de ocorrência na Central de Polícia, aguardando aí as providências em termos de apuração. Pois é. Bem, vamos agora a Brasília, saber as novidades da política por lá. Retornando aqui do Congresso Nacional com a equipe Itararé no acompanhamento político na capital brasileira. Dizer a você que ontem na noite e até já na madrugada de hoje tivemos a aprovação em segundo turno do texto principal da reforma da Previdência. 369 votos a favor, 124 votos contra e o texto foi aprovado. Na Paraíba, 8 parlamentares votaram a favor da reforma da Previdência e 4 se posicionaram contrários. Interessante dizer que neste momento, Anchieta, nesse início de noite, temos aqui o debate em cima de todas aquelas propostas que são as emendas colocadas pelos parlamentares nesse projeto. São 7 a 8 que vão estar sendo apreciadas no dia de hoje. A intenção do presidente Rodrigo Maia é terminar esse debate ainda hoje, mas pode ser que vá até amanhã ou até a madrugada desta quarta para quinta-feira. Olha, aí uma PEC importantíssima está tramitando no Congresso Nacional, é a PEC 79, que trata dos juros abusivos dos cheques especiais, oferecidos pelas agências bancárias, pela rede bancária, e também dos juros extorsivos dos cartões de crédito. A autora da proposta é a senadora norte-riograndense Zenaide Maia, e ela conversou com a equipe Itararé falando exatamente dessa proposta. Pois é, a PEC
79/2019, está na Comissão de Constituição e Justiça e é uma cobrança do povo brasileiro. A extorsão dos juros feita à sociedade brasileira é um absurdo. 300% ou 500% ao ano o cheque especial. E nós estamos com aquela esperança de tirar dos ombros das famílias brasileiras. Esses bancos que nos cobram juro de 300% nos países de origem, ele cobra no máximo 2% ao ano. Está aí a senadora Zenaide Maia, do vizinho estado do Rio Grande do Norte, conversando com a equipe Itararé. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Itararé Notícias. 3 observações rápidas e adicionais sobre essa votação em segundo turno da reforma da Previdência. Primeira delas, nas duas votações, o governo teve voto com folga, cerca de 70 votos no primeiro turno, cerca de 60 votos na madrugada de hoje no segundo turno. Segundo, é que nessa véspera do segundo turno, o governo autorizou aí a liberação de algo em torno de 3 bilhões de reais para antecipação de emendas parlamentares. E o terceiro, o mais estranhável de tudo, é que não se observou nenhuma movimentação da oposição intensiva no plenário, muito menos do movimento sindical no Congresso Nacional ou nas cercanias do Congresso, para qualquer tipo de protesto em relação a essa votação em segundo turno da reforma da Previdência. Isso impressiona mesmo. Muito estranho. Impressiona. Eu esperava até que tivéssemos sérios problemas, que eu digo assim, greves no país, muita paralisação, tumulto durante a reforma da Previdência. Você não tem nem sinal de mobilização das classes. Parece uma votação absolutamente normal, corriqueiro do Congresso Nacional. Algo tá muito estranho mesmo nessa história. Como disse Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem, né? Fora. Mais vazamentos da operação da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Dessa vez, são mensagens que foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, reproduzindo o site que está divulgando gradualmente, a conta-gotas, esses vazamentos. As mensagens mais recentes apontam que o Deltan Dallagnol, que é o procurador-chefe da Lava Jato em Curitiba, estimulou o partido Rede de Solidariedade, Rede de Sustentabilidade, né, de Marina, a entrar com ações no judiciário contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. E hoje tivemos outra batalha jurídica, outro vai e vem jurídico com relação ao ex-presidente Lula. Houve uma decisão em primeiro grau determinando que o presidente fosse remanejado, deslocado do presídio da cela na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para um presídio no interior de São Paulo. Seus advogados entraram na Justiça, recorreram e agora há pouco o Supremo decidiu que Lula vai continuar, pelo menos por enquanto, onde já estava, ou seja, numa cela na PF, na capital do Paraná. Obrigado, Ari. Boa noite. Hora de chamar Gustavo Rovares, com os destaques do Itararé Esporte desta noite. Boa noite, Rovares. Olá, muito boa noite a você, Anchieta, boa noite, Mônica, boa noite a todos. Vamos destacar daqui a pouco o basquete, já que tiveram as aulas retornadas, a galera criançada, né, os jovens, estavam naquela expectativa do retorno às aulas, mas a gente está falando das quadras, viu? A NBA School voltou aí com todo vapor, contando agora com um cara que tem toda uma experiência, todo um know-how no mundo do basquete brasileiro, inclusive campeão da Liga Ouro com a Unifacisa, o Paulo Neri, que vem passando aí seus conhecimentos para a garotada. Falaremos também sobre futebol, já que hoje tivemos o início da fase de mata-mata, a semifinal do Campeonato Paraibano Sub-19. O Sabugi acabou perdendo para o Confiança por 2-0 e a goleada da Pere Lima, destaque aí nessa rodada, para cima do CSP, você vai ver como foi aqui no programa. E ainda falaremos no nosso IE Debate, hoje é quarta-feira, temos aí desde a semana passada esse espaço dedicado ao debate, à discussão no bom sentido sobre assuntos pertinentes em relação ao esporte local, traçando um paralelo também com a realidade do esporte em nível nacional, em nível mundial, e falaremos justamente sobre categorias de base aqui no programa, Anchieta. Um assunto que, se você é torcedor do 13 ou do Campinense, puder dar uma ligada para os dirigentes dos clubes aqui de Campina, peçam para que eles assistam, para ver se aprendem a importância desse fundamento aí, desse princípio do futebol que é pouco explorado pelos grandes aqui em Campina, tá bom? Encontro marcado depois do Itararé Notícias. Até já.
É porque, infelizmente, os dirigentes de 13 Campinense dos últimos tempos só sabem duas coisas: torcer e brigar. E agora, fazer o melhor, ter competência gerencial, pensar no clube, no futuro, isso tem sido distante. Vamos aqui aos registros na transmissão ao vivo do Facebook. Tem Fernanda Paiva, obrigada pelo carinho. Álvaro Farias acompanhando no bairro do Catolé. Dionísio Filho também. O Pascoal Rodrigues, Genilson Rocha Galvão. Ainda o Jorge Luiz, da comunidade Juá, em Taperoá. E tem o pessoal de Cacerengue, muita gente acompanhando também a nossa transmissão. Em instantes, um economista fala sobre os impactos para a economia da liberação de saques do FGTS anunciada pelo governo federal. E uma comunidade evangélica da cidade de Pocinhos realiza uma programação especial para comemorar a Semana do Evangelho. Tem força, sotaque nosso e cresce com o povo daqui. Tem força, muita coragem, sotaque nosso e cresce com o povo daqui. Açu na Paraíba é Açu Brasil. Açu na Paraíba é Açu Brasil. Açu na Paraíba é Açu Brasil. Que Preço Supermercado. Grande estoque e amplas instalações. Verduras e frutas sempre fresquinhas. Açougue com carnes especiais. E utilidades para o lar com os melhores preços do bairro do Catolé. Que Preço Supermercado. Aceita todos os cartões. Rua Vigário Calixto 426 Catolé. Fone 3066-9714. O governo federal vai liberar o saque de até R$ 500 do FGTS das contas ativas e inativas a partir do dia 13 de setembro. E os primeiros a receber são os trabalhadores que têm conta poupança na Caixa Econômica. Também foi apresentado o cronograma para o saque aniversário, que permite ao trabalhador sacar um percentual do saldo do FGTS todos os anos. A repórter Roberta Lucena conversou com um especialista que falou sobre os impactos desse dinheiro para a economia do país. O governo federal ele está concedendo algumas possibilidades das pessoas fazerem saques do FGTS, independentemente da perda de emprego, né, do casamento e por aí vai. Então, basicamente, ele estabeleceu duas possibilidades de saques do FGTS, uma que é o saque aniversário e que é uma mudança importante, e outra, o saque anual. Então, temos essas duas modalidades que significa possibilidades interessantes para o trabalhador. E aí, essa questão dos R$500, que prazo é esse? Que dinheiro é esse? O governo estabeleceu o saque anual e a cada ano o trabalhador ele pode sacar até R$500 do que ele tem em conta. Então, o governo, nesse primeiro momento, estabeleceu um calendário de saques e as pessoas podem ir atrás desse calendário e, a partir de então, as pessoas podem sacar até esse valor. Como é que eu posso sacar os valores de 2019? Indo à agência bancária, aquelas pessoas que têm conta corrente vinculada à Caixa Econômica, pode fazer diretamente na Caixa Econômica. Aqueles que não têm, o governo estabelece também um calendário para que esse saque possa ocorrer. Há alguma desvantagem ou vantagem de aderir ou não o saque aniversário? O saque aniversário ele tem uma desvantagem, porque o trabalhador que sacar nesse momento, ele não vai ter direito de sacar se ele for demitido. Então, ele perde essa possibilidade de sacar imediatamente no caso de uma demissão. O FGTS ele é uma poupança forçada. Então, é importante a pessoa entender que aquela poupança que a pessoa normalmente não faz, né, mas ela conta com aquele dinheiro. No caso do saque aniversário, se ela sacar, ela perde esse direito imediatamente após o momento em que for demitida. É diferente do saque anual. Quem sacar os R$500 pelo saque anual não perde esse direito. Então, é importante dizer que são duas modalidades diferentes de saques. E eu posso desistir de receber o saque aniversário uma vez
que eu aderi? Sim, ambas, tanto o aniversário quanto o anual, são opcionais. E se a pessoa não sacar esse dinheiro, ele continua na conta rendendo. Então, é uma pergunta muito importante, porque se a pessoa não tem algo para fazer com dinheiro imediatamente, talvez a melhor opção seja deixar lá mesmo, não é? Porque significa uma poupança que, havendo uma necessidade no futuro, até no caso de demissão, a pessoa pode utilizar esse dinheiro nesses eventos, nesses casos. Esse dinheiro ele é muito importante nesse momento para quem tem dívida, por exemplo, né? Uma oportunidade muito grande de pagar a dívida, de se livrar dos juros. É um dinheiro muito importante também para quem tem algum planejamento de compra de casa, compra de algum bem, algum investimento. Mas para aquelas pessoas que não tem, de fato, o que fazer com dinheiro nesse momento, nesse curto prazo, talvez a melhor solução seja deixar quietinho o dinheiro. Mudou algo na multa de 40% do FGTS? É importante dizer que não, inclusive para aquelas pessoas que optarem pelo saque aniversário, elas vão receber a multa. Né, apenas não recebem o principal. Então, esse direito do trabalhador, ele permanece preservado. Com relação à compra de casa, eu ainda posso usar o meu FGTS para comprar uma casa? Sim, existem diversas possibilidades de saque do FGTS e essas possibilidades elas estão mantidas. Apenas o governo está possibilitando uma flexibilização ou um acesso mais fácil a esse dinheiro. Ficou mais fácil receber o PIS/PASEP? Sim, todas essas medidas acabam agilizando, facilitando para o trabalhador o acesso a esse dinheiro. É importante alertar, como diria o Paulinho da Viola, que dinheiro na mão é vendaval, que esse dinheiro ele pode ser um falso amigo, principalmente para aquelas pessoas que não planejaram o que fazer com ele. De uma forma geral, como é que isso vai impactar na vida dos trabalhadores? Isso é um avanço? Como é que o senhor avalia como economista esse quadro? Como tudo na vida, né, tem lado bom, lado ruim. O fato de ter acesso a esse dinheiro imediatamente possibilita ao trabalhador, como eu falei aqui, pagar dívidas, né, ter acesso a alguns bens imediatamente, isso acaba sendo muito bom. O outro lado é que ele perde essa poupança forçada e lá na frente ele poderia precisar desse dinheiro num volume maior. Então, esse custo é um custo importante. A ideia do FGTS é que não pode ser desvirtuada enquanto poupança forçada, né? Uma poupança forçada que vem para o bem do trabalhador. Por fim, do ponto de vista da economia, nós vamos ter um dinheiro circulando a mais na economia, mas não é um volume de recursos suficiente para que a economia saia da crise. A gente vai continuar em crise. Não é a medida necessária para que a economia volte a crescer. Acontece até o próximo sábado, na cidade de Pocinhos, a Semana do Evangelho, promovida por uma comunidade evangélica. O repórter Diego Araújo conversou com um dos coordenadores e tem mais informações sobre a programação. A programação está sendo no ginásio de esporte de Pocinhos, todos os dias, às 19h30 da noite. Quem são as atrações? Como é que as pessoas fazem para poder participar? Esses 2 primeiros dias, começou segunda-feira, foi o pastor Renato Vaz, que é pregador da consciência cristã. E hoje e amanhã é a missionária Rebeca Cristina, de João Pessoa. E depois o pastor Aurivan, que é pernambucano. E também tem Heitor, que é daqui da Assembleia de Deus de Campina Grande, no sábado. Então, até sábado nós vamos estar no ginásio fazendo essa programação do Semana do Evangelho de Pocinhos. É gratuita a programação? É totalmente gratuito. Vamos conferir agora como fica o tempo amanhã em toda a Paraíba. A previsão para o litoral é de céu parcialmente nublado. Poderão ocorrer chuvas esparsas. Temperatura mínima de 21 graus, máxima de 29 graus. Agreste e Brejo, céu parcialmente nublado. Poderão ocorrer chuvas esparsas. Mínima de 17, máxima de 25 graus. Cariri, Curimataú, céu parcialmente nublado. Temperatura mínima de 15, máxima de 29 graus. E para o Sertão, a previsão é de céu parcialmente nublado, mínima de 20, máxima de 32 graus.
O 14º caso de malária na Paraíba foi confirmado hoje pelo Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa. De acordo com a assessoria de imprensa, a vítima é um homem de 58 anos que reside na capital. O paciente deu entrada no hospital no dia 26 de julho. O homem permanece internado, ainda sem previsão de receber alta médica. E uma preocupação a mais que todos os casos até agora tinham sido da região do Conde, né? Agora é uma pessoa que mora na capital. Isso, há uma sensação, né, de medo nessas questões. A seguir, a maternidade do ISEA realiza uma programação dentro do mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. E uma escola pública de Campina Grande apresentou hoje o resultado de um projeto que discute o preconceito e a valorização da cultura afro. Curso Odontologia em uma das melhores universidades do país. Na Unifacisa, você encontra uma metodologia voltada para a prática no mercado de trabalho, com várias atividades clínicas e laboratoriais, além do Centro Integrado de Odontologia, uma estrutura exclusiva para o curso, transformando a realidade dos alunos e da comunidade. Estude na melhor. Saiba mais em unifacisa.edu.br ou 21018877. Unifacisa, a gente emprega mais. O que você quer personalizar? O que nos importa é a qualidade e nós estampamos de acordo com sua necessidade. Aqui investimos em tecnologia em várias técnicas de impressão para atender a sua necessidade. Afinal, a Seven é para todo mundo. Para quem quer personalizar aquele momento especial da família, para times de futebol, fardamento de sua empresa ou grandes eventos. Aqui temos uma variedade de técnicas para cada tipo de camiseta e estampa. E para saber a melhor para você, basta nos contatar através do site ou redes sociais. Seven, porque a primeira impressão é a que fica. Uma escola pública de Campina Grande está desenvolvendo um projeto que aborda o preconceito e a valorização da cultura afro. E o ponto alto dessa iniciativa aconteceu hoje com uma mostra que trouxe apresentações, livros, brincadeiras e até culinária. Estudando sobre o continente africano, os alunos dessa escola municipal, que fica no bairro das Malvinas, aprenderam um pouco mais sobre a riqueza cultural desse povo e viram que nós, brasileiros, temos muito mais deles do que imaginamos. O Brasil é o segundo país de maior população negra do mundo. As influências na dança, na música, na arte e em outros segmentos contribuíram com a construção da nossa identidade, a identidade afro-brasileira. Por abordar a questão das alimentações, da religião, a questão corporal, a questão da beleza. E o nosso objetivo primordial, além de oportunizar a construção de novos conhecimentos, é desconstruir o olhar negativo sobre a África, no caso o espaço do continente, e a cultura afro-brasileira que está no Brasil, que é nosso legado de origem, nosso legado cultural e que muitas vezes as pessoas, por falta do conhecimento, têm um olhar negativo. Para que a mostra acontecesse, foi necessário muita pesquisa. A partir das atividades desenvolvidas, eles produziram cartazes, apresentações e até um livro, todo feito à mão, de acordo com a criatividade e o aprendizado de cada um. Jogos, literatura, brincadeiras, culinária. Difícil é não se encantar com a diversidade do povo africano, que foi trazido como escravo para o país durante o período colonial e nos deixou uma grande herança. Eles foram escravizados e foram trazidos para o Brasil, aprenderam várias línguas e aprendemos também sobre a comida africana, sobre a culinária africana. E eles gostavam muito da tapioca, de comidas que eles aprendiam a fazer. A gente fez vários textos, tudo em relação à África, aos orixás, e nós também desenhamos, foi muito legal. Nessa sala de aula aqui, que foi decorada com o tema religião, conhecemos um pouco do candomblé e da Umbanda. A
A religião do candomblé é uma religião monatista que acredita na existência da alma da vida após a morte. A palavra candomblé significa dança ou dança com atabaques. É uma das religiões africanas mais praticadas no mundo. Esta religião cultua os orixás com dança, cantos e oferendas. Proibidos de continuar com suas religiões, os escravos usavam imagens de santo para escapar das senzalas impostas pelas igrejas. Isso explica o siquetrismo encontrado na religião do Brasil. Segundo a diretora da escola, a intenção foi, através da história, trabalhar com os alunos a questão do preconceito e da valorização cultural, mostrando que nem preto nem branco. Somos uma mistura perfeita. Aprenderam muito e o resultado está aí. Eu estou satisfeita muito, através da minha mediação junto aos nossos professores, que nossa equipe é muito boa, e nossos alunos estão aí, todos envolvidos e contribuindo para que esse momento aconteça da melhor forma possível. Nós somos descendentes dessa cultura, somos descendentes como povo, como cultura e como história, e vale a pena estudar, conhecer e oportunizar essa construção de conhecimento. Importante, sim, esse tipo de mobilização envolvendo as crianças para aprender algo tão importante para a nossa história, né? Riqueza cultural, riqueza histórica, muito importante, sim. Agosto é o mês dedicado a chamar a atenção para a importância do aleitamento materno e também incentivar as práticas de amamentação. E dentro dessa campanha foi realizado hoje no Instituto de Saúde Alpídio de Almeida, o ISEA, um bate-papo com mães e familiares sobre a importância desse tema. Ingrid é mãe de Pietro, recém-nascido com apenas 6 dias de vida. A mãe dela acompanhou com preocupação os dilemas da filha no início do aleitamento materno. No começo, ela ficou muito preocupada, chorou, ficou desesperada, achando que aquela aguinha, que a gente acha que é uma aguinha, mas é uma coisa bem forte, né? É um leite já forte. Aí ela achou que não estava enchendo a barriga, que ele não estava se alimentando bem, mas aí a médica veio, deu as instruções que aquele leite ali estava sendo suficiente para ele e a gente ficou conformada. O começo do processo de amamentação é sempre muito desafiador, principalmente para as mães de primeira viagem. Surgem muitas dúvidas. Como amamentar? Como posicionar o bebê? Será que o leite é suficiente? Por isso, o ideal é que as mamães não passem por esses momentos sozinhas. É preciso buscar informações e formar uma rede de apoio. A família, os profissionais de saúde, as empresas onde as mães estão empregadas, todos devem colaborar para o sucesso da amamentação. Preciso realmente empoderar, dar conhecimento, mostrar esclarecimentos de como que é ter um bebê em casa, de como que é cuidar esses primeiros dias desse bebê e também o manejo, a forma de como a mãe deve amamentar. É muito importante, né? Aquele contato pele a pele, aquele posicionamento, aquela pega e também para evitar complicações nas mamas, que isso vai dificultar o andamento dessa amamentação. Mãe do 4º filho, Lucilene já superou os dramas que antecedem uma amamentação consolidada. Não tem dúvida não, porque já é o 4º e... Já tem muita experiência? Já tem experiência. No comecinho é mais o quê? Como é que amamenta? Né? Fica dolorido, mas depois costuma. Já sabe que não precisa dar água quando está amamentando exclusivo, né? Não, isso não. Só o peito. No Instituto de Saúde Alpídio de Almeida, o ISEA, os profissionais de saúde buscam orientar mães e familiares nessa fase imprescindível para os bebês. A campanha Agosto Dourado tem o intuito de promover um amplo debate sobre o assunto. Nós começamos no último dia 1º de agosto com a abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno, justamente com esse tema de empoderamento da família para o sucesso da amamentação. E o agosto ele se estende com toda a programação até o último dia de agosto, né? Nós destacamos o dia 17, que é o sábado que vem, a 8, é o dia do mamaço, onde nós vamos reunir muitas mulheres amamentando o seu bebê ao mesmo tempo no Parque da Liberdade às 3 horas da tarde, para a gente somar forças com a amamentação. Atentos a cada informação, Poliana e Alan estão aproveitando a programação da campanha Agosto Dourado.
Pais de primeira viagem, eles querem fazer o possível para que Adriel desfrute de todos os benefícios do aleitamento materno, algo que permanece por uma vida inteira. No começo foi um pouco complicado, né? Porque como mãe de primeira viagem, tudo é novo. Mas agora tá tranquilo. O leite fluiu direitinho já? Demais até. E o Adriel dá conta? Não dá. Aí a gente tira e dá para os bebês aqui, né? Na 2E. Deixa eu fazer um teste com você. Amamentação exclusiva até que mês? Até o 6º mês. Pode dar água? Não. Não precisa? Não. É o suficiente. Um ajudando o outro, dá para se virar. E aí Adriel vai ficando forte, né? É verdade. É igual o pai. Outra coisa muito importante, a questão da amamentação, do aleitamento materno, né? E do apoio, né? De construir essa rede de apoio para que essa mãe possa realmente ter uma amamentação consolidada. E o Itararé Notícias fica por aqui. Você assiste agora ao Itararé Esportes. Mais informações amanhã, no meio-dia, na Itararé. Boa noite para você. A gente se encontra amanhã. Boa noite, até amanhã. Itararé Notícias, apoio cultural, Unifacisa, o melhor centro de ensino superior do Norte e Nordeste.